Vladimir Vladimirovich Putin nasceu na periferia de São Petersburgo em 1952, quando a cidade ainda se chamava Leningrado. Criado como filho único, Putin estudou direito e, logo após se formar, com 24 anos, entrou para o treinamento da KGB, o Serviço Secreto Russo. Quem nos ajuda a construir o perfil do então jovem Putin até os dias de hoje é o brasileiro Valdir Bezerra, que mora na Rússia e é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de São Petersburgo. Para ele, foi durante a época de agente da KGB na Alemanha que se formou em Putin uma percepção que vem sendo constantemente reafirmada em discursos desde 2007. Existe um componente que é uma profunda desconfiança em relação ao Ocidente e às suas intenções. Então, por exemplo, quando Vladimir Putin era um operativo da KGB ainda na década de 80, ele trabalhou, por exemplo, na Alemanha Oriental, em Dresden. E existe um fato que ocorreu em torno da unificação alemã que povoa a mente de Putin, que foi quando o último mandatário soviético, Mikhail Gorbachev, quando ele negociava com os líderes ocidentais e americanos a respeito da provável unificação alemã, na verdade, naquele momento da vindoura já unificação alemã, os líderes ocidentais prometeram a Mikhail Gorbachev que a OTAN não iria avançar para o leste, nem 1 centímetro. E esse tipo de declaração é uma declaração que Vladimir Putin vem repetindo há anos, dizendo que a Rússia, na verdade, ela foi enganada pelo Ocidente. O Ocidente falou uma coisa e fez outra. Depois da KGB, Putin começou na política como vice-prefeito de sua cidade natal, mas foi em Moscou, já no entorno do então presidente Boris Yeltsin, que a carreira deslanchou. Boris Yeltsin é tido como um dos padrinhos de Putin. Ao lado dele, Putin foi crescendo até assumir o cargo de primeiro-ministro em 1999 e depois ser lançado como candidato ao Kremlin. Seria possível, então, fazer uma leitura de continuidade e semelhança entre os governos? Não na política externa. O mandato de Yeltsin foi marcado por uma reaproximação com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos, enquanto Putin segue questionando a unipolaridade norte-americana, assim como o avanço da OTAN. Foi inclusive com esse argumento de contrariedade a um possível ingresso da Ucrânia na aliança militar que começaram as tensões. Depois, em um segundo momento, o que Putin chamou de operação militar especial foi justificada em nome de uma suposta proteção ao povo russo nas cidades da região de Donbás, recém-autodeclaradas independentes. Para o pesquisador Valdir Bezerra, esse é um dos motivos pelos quais algumas análises têm relacionado o presidente russo com Adolf Hitler, além do fato de que as ações foram além do que foi oficialmente dito, não ficando claro o objetivo final da Rússia. Quando a Alemanha começou também a fazer declarações a respeito de proteger populações alemãs, por exemplo, na Tchecoslováquia, isso acaba trazendo um certo paralelo em relação ao que Putin e ao que a política externa russa tem alegado para justificar suas operações, que existe uma população russa ou etnicamente russa em outros estados, nós enxergamos que essas populações estão tendo seus direitos mitigados pelo Estado anfitrião, pelo governo daquele Estado, e nós iremos proteger os seus direitos. E o que pode causar um pouco de surpresa, um pouco de medo, é o fato de que esse tipo de situação não está sendo restringido somente à defesa dessas populações, tem crescido. Então, isso traz ao mundo também aquela certa incerteza de aonde que isso vai parar, porque o mundo já conheceu esse tipo de discurso, o mundo já viveu esse tipo de situação e a gente conheceu os resultados disso. O histórico de Putin não é de um presidente defensor dos direitos humanos, tampouco de um líder aberto à discussão com quem o critica. Mortes repentinas como a do oposicionista e jornalista Alexander Litvinenko por envenenamento trazem suspeitas ao Kremlin e a Putin. Nada, porém, jamais foi comprovado. Segundo Bezerra, o que ele percebe é que o povo russo, na maioria, não apoia a guerra, mas manifestações vêm sendo repreendidas pelo governo.
Uma saída do presidente antes do tempo somente seria possível diante de uma rachadura entre apoiadores políticos do alto escalão ou de empresários ricos que o viabilizam e que já começam a sentir os efeitos das sanções econômicas. Eu perguntei ao pesquisador se devemos temer uma nova geração de líderes com a mesma mentalidade de Putin. Valdir acredita que não. Eu não projetaria a personalidade de Vladimir Putin nos russos em geral. Eu acredito que isso aí seria um exagero. Os jovens, eu falo assim, quem tem menos de 35 anos, sobretudo, não tem essa visão tão antagônica da América, não tem essa visão tão antagônica dos Estados Unidos, até porque, por exemplo, duas coisas interessantes, os filmes de Hollywood são muito populares aqui, e o inglês é a língua que tem sido mais buscada na Rússia. Então, existe uma aproximação, na verdade, com a cultura americana, não um distanciamento como se quer fazer pensar. No poder faz mais de 2 décadas, Putin poderá ficar no comando da Rússia até 2036, após uma controversa mudança constitucional aprovada em um plebiscito cercado de denúncias de fraudes pela oposição.